We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together. And one day soon, we will emerge stronger together. ForcePoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart. Olá, sejam bem-vindos à TVD em mais um painel de debates, mais um painel interativo aqui na nossa TVD. Obrigada pela audiência de vocês, por estarem sempre conosco, acompanhando os nossos painéis de debate. Hoje nós estamos trazendo um tema bastante inusitado, diferente, com convidados especiais. Nós vamos falar sobre liderança e sobre como garantir um ambiente seguro e inovador dentro de uma nova proposta. Eu tenho um convidado especial aqui no nosso painel. Vocês vão conhecer, se é que já não conhecem, o Lucas de Grassi, que é o campeão de Fórmula E e CEO da RoboRace. E o Lucas vai estar aqui com o Felipe Canali, o Country Manager da ForcePoint. Nós vamos falar sobre qual a relação que existe hoje entre a Fórmula E e a Cybersecurity. Eu gostaria que o Lucas de Grassi se apresentasse para vocês. Lucas, obrigada por você estar aqui conosco nesse painel e eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem vai acompanhar o nosso bate-papo aqui na TVD. Oi, Graça. Oi, Felipe. Primeiramente, obrigado por poder participar dessa nossa conversa e todo mundo que vai assistir também e pode participar. Olha, eu nasci em São Paulo, nasci no Brasil, sou um amante do automobilismo, fui muito influenciado pela era Senna, quis ser piloto de Fórmula 1, fui campeão mundial de Fórmula 3, vice-campeão mundial de Fórmula 2, cheguei na Fórmula 1, depois fui correr em Le Mans, melhor resultado do Brasil da história de Le Mans com 3 pódios, depois ajudei a criar a Fórmula E, na qual fui campeão em 2016, 2017, em 2017 também virei CEO da RoboRace, que é uma empresa de avançar a tecnologia de veículos autônomos com corrida, e hoje também embaixador da ForcePoint, por alguns motivos que a gente vai conversar, por algumas sinergias entre as duas empresas e como usar a nossa plataforma para promover disrupção dentro dos nossos negócios. Excelente, Lucas. Obrigada aí pela sua presença. Felipe, você vai continuar aqui conosco, vai estar nesse nosso bate-papo. Eu gostaria também que você se apresentasse para o nosso painel, por favor. Legal. Obrigado, Graça. Obrigado, Lucas. Bom, sou o Country Manager do Brasil aqui da ForcePoint, há praticamente aí 6 meses, né? Então tenho até pouco tempo de casa, né? Já cheguei com essa notícia muito legal que a gente patrocina o Lucas aí na Fórmula E, que além da Fórmula E, do automobilismo em si, é brasileiro, então para a gente tem um orgulho duplo aí, né, dessa parceria, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Trabalho aí no mercado de segurança, especificamente há mais de 20 anos, né, em diversos fabricantes com diversas tecnologias, né? Então dá para realmente a gente traçar a evolução do automobilismo com a evolução da cibersegurança e trocar umas figurinhas interessantes no debate de hoje. Ótimo, Felipe. Obrigada aí pela sua presença e pela presença do Lucas. Bem, como eu falei para vocês, esse nosso bate-papo é muito interessante, né? Sobre o que nós vamos falar? Dessa relação entre a segurança cibernética e a Fórmula E. E vocês vão perceber ao longo da nossa conversa as sinergias que existem entre esses dois mundos. Mas, antes disso, eu vou conversar um pouquinho mais sobre esse mundo da Fórmula E. Lucas, você revolucionou uma indústria famosa e tradicional, que é a Fórmula 1, se posicionando como o primeiro piloto de Fórmula E. O que foi necessário para inovar uma indústria como essa e quais as mudanças que garantem uma nova visão
do automobilismo no futuro. E aí fica sempre aquela pergunta, né? Será que no futuro a gente vai realmente falar desse novo automobilismo? Esse é o automobilismo do futuro? Fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, Graça, excelente pergunta. Como qualquer negócio, qualquer ramo que se trabalha hoje em dia, as mudanças acontecem muito rapidamente. O automobilismo, o motorsport, ele sempre serviu como base de inovação para novas tecnologias serem desenvolvidas na pista e depois utilizadas em veículos comerciais. Um turbo, cinto de segurança, freios a discos, freios ABS, enfim. E com a eletrificação da mobilidade sendo um dos principais objetivos de um futuro próximo dos governos, da população, por uma série de benefícios, ficou bem claro para mim no começo dessa década que, de alguma forma, o automobilismo elétrico teria que se desenvolver e seria o futuro, porque, como as tecnologias da rua vão ser elétricas, o automobilismo tem essa ligação, então, teoricamente, o automobilismo teria que ser elétrico. Só que não existia nenhuma categoria. Então, quando o Alejandro Agag recebeu a licença da Fórmula E para desenvolver o campeonato, não foi uma ideia minha, foi uma ideia da FIA junto com o Alejandro fazer esse campeonato elétrico. O Alejandro era muito próximo meu, assim que ele recebeu, no mesmo dia, já entrou em contato comigo e falou: Lucas, vamos desenvolver esse campeonato juntos? Eu falei: sim, faz todo sentido, estou de acordo, vamos desenvolver, vamos fazer. Então eu fui, assim, a terceira pessoa, era o Alejandro, o primo dele, o Alberto, que hoje é CEO da Fórmula E, e eu, com PowerPoint, saindo aí pelo mundo para desenvolver cidades, corridas, carro, enfim, não existia nada. E isso acontece com várias indústrias, né? Então você tem aí uma dinâmica de evolução da tecnologia, você tem diferentes problemas para serem resolvidos, e você vê um direcionamento e aposta naquela visão. De uma forma muito semelhante que eu vejo com cybersecurity, cada vez mais relevante, cada vez mais importante, e cada vez mais com uma base para se criar uma disrupção, que é o que a ForcePoint está fazendo, né? Com você usar Human Behavior como padrão de uso da cybersecurity, que é um approach totalmente novo. Do meu ponto de vista de leigo, do que eu entendo, faz muito sentido e é um novo approach para resolver um problema que já existe há muito tempo, da mesma forma que a Fórmula E usou esse novo approach. Então, você fazer essa disrupção, ser o primeiro no mercado e ser o melhor, faz muito sentido, e você acaba ganhando um market share muito rápido, expandindo para aquele mercado, que no nosso caso foi automobilismo, mas no caso da ForcePoint é a parte de cybersecurity. Excelente. Felipe, o Lucas, ao falar um pouco sobre essa sua visão da evolução da própria Fórmula 1 e falando do futuro, né, da Fórmula E, já traçou aí um paralelo entre a transformação digital e a própria evolução da tecnologia. Mas eu queria que você falasse também sobre a sua opinião, né? Esse apoio, né, da ForcePoint em relação à carreira e ao próprio trabalho, né, do Lucas de Grassi e a Fórmula E, para você foi uma surpresa? Como é que você teve contato com esse trabalho? Como é que você viu isso? E qual a sinergia que, na sua opinião, existe? Assim, pessoalmente, como é que você recebeu isso? Fala um pouco para a gente como é que foi para você esse apoio, como é que está sendo isso. Não, legal. Bom, de novo, como eu falei, foi agradável, né, saber, pelo automobilismo em si, segundo pelo Lucas, né, pelo fato de ser brasileiro, né. Ali que eu fui começar a entender também um pouquinho essa sinergia entre as duas entidades, né, então Lucas e ForcePoint, Fórmula E e ForcePoint, né. A ForcePoint tem essa abordagem, né, de que o ser humano é o ponto central da segurança e a gente precisa olhar para isso para melhorar, né? Se a gente pensar, assim como o automobilismo, segurança existe, bom, menos, né? O automobilismo tem muito mais anos, mas em termos de tecnologia, segurança a gente fala o quê? Há 25 anos, mais ou menos, né? Aproximadamente 25, 30 anos, né? O primeiro firewall de internet foi em 1993, né? Então não faz tanto tempo assim, né? Só que a gente tem trabalhado muito durante todos esses anos para tentar proteger as empresas e a gente tem falhado, né? Nós, como os fornecedores, temos falhado, porque a gente vê brechas de segurança todo dia, né?
Então a gente precisa mudar, precisa ter uma disrupção na questão tecnológica, mudar um pouco o vetor para que a gente seja efetivo, né? E a ideia é, obviamente, que eu acho que eu concordo 100%, até um dos motivos de eu ter mudado para ForcePoint, é olhar como ponto, o ser humano como ponto central e não mais como o elo fraco da corrente, como a gente costumava dizer, né? E se você pegar essa sinergia, a Fórmula E, os carros, né, se o Lucas puder depois até comentar, mas os carros são iguais, né? Óbvio que tem vários fabricantes, mas a composição dos carros são iguais. Qual que é o diferencial? É o piloto, é o ser humano que vai fazer a diferença, né? Coisa que a gente não vê na Fórmula 1, né? O cara tem o melhor motor, tem o melhor pneu, por melhor piloto que o cara seja, é muito difícil que ele consiga chegar em algum lugar, né? Então, assim, da mesma forma que a Fórmula E também está pensando nessa questão, né, do ser humano, a ForcePoint também pensa, né? E a disrupção tecnológica da gente, né, mudando essa questão do comportamento humano, e a Fórmula E olhando para uma questão de futuro, até de futuro sustentável, com motores elétricos e não mais a combustão e petróleo. Felipe, é exatamente isso. Eu queria que o Lucas comentasse isso. Isso é um aspecto muito interessante que o Canali colocou de sinergia entre essas duas propostas, né, Lucas? Felipe, você tem toda a razão. Na Fórmula E, desde quando a gente desenvolveu o campeonato, a ideia era você manter um equilíbrio entre as montadoras. Então, os carros não são totalmente iguais, a montadora pode desenvolver seu próprio motor, só que do jeito que a gente escreveu as regras técnicas, os motores acabam sendo muito parecidos. Apesar de ter diferença de um carro para o outro, existem carros bons e carros ruins, a diferença é mais ou menos 10% do que é numa Fórmula 1, pelo fato de a gente restringir várias tecnologias e ter realmente o piloto como ponto central da disputa, que a gente acha que é muito mais relevante para o esporte do que uma competição simplesmente entre aerodinâmica, motor, enfim, que hoje é o caso na maioria das categorias de desenvolvimento livre. Agora, Lucas, um outro aspecto, e aí saindo um pouco da questão da Fórmula E e falando um pouco das corridas autônomas, né? A inteligência artificial, ela é hoje um aspecto importante quando a gente está falando de transformação digital, do mundo da própria segurança cibernética também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, né? A inteligência artificial hoje ela está muito presente no mundo da tecnologia. Qual é a importância nesse contexto e qual a relação que você vê nesse cenário também de cibersegurança? Quer dizer, como é que você imagina a importância da inteligência artificial em todo esse contexto das corridas? Bom, excelente pergunta, super complexa. Primeiramente, inteligência artificial é um termo hoje usado de uma forma muito ampla e às vezes pouco expressiva. Por exemplo, outro dia eu vi uma máquina de café com inteligência artificial. Eu fiquei pensando, falei, acho que essa máquina de café não tem inteligência artificial. Ela pode ter até algum tipo de machine learning ali, mas inteligência artificial é uma outra coisa. Então o pessoal confunde muito o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é deep learning, enfim. Obviamente, inteligência artificial engloba meio que tudo, mas existem vários tipos. Na RoboRace, a gente focou bastante em algumas partes do stack, né, do software, em ter algum tipo de machine learning. Ainda a gente não tem, numa forma holística, uma inteligência artificial que pode tomar todas as decisões. Ainda precisa do humano ali para tomar a iniciativa de como começar a volta, enfim, vários pontos um pouco mais técnicos. Mas, de uma forma geral, a inteligência artificial nas corridas vai acabar, ou o computador, né, pela velocidade de processamento hoje em dia, já está mais rápido que o melhor ser humano. Então, se depender, por exemplo, de uma largada, o computador já é de 20 a 100 vezes mais rápido que um humano. Então, não daria nem para tentar disputar com o computador numa largada ali quando as luzes se apagam. Porém, a complexidade de uma tomada de decisão de uma corrida inteira, onde ultrapassar, como forçar o erro do adversário, é muito mais complexo e a máquina ainda não está nesse nível. Eu acho que vai chegar nesse nível em algum momento, porém, isso vai demorar décadas aí pela frente. Então, nesse meio do caminho, a gente vai ter sempre o humano como ponto central, tomando as decisões, e hoje a gente usa, né, o humano na RoboRace. Apesar de ser corrida de carro autônomo, existe um espaço para o piloto. Inclusive, a cada entre 3 e 6 meses, eu faço um teste, Lucas, contra a última atualização do software. Eu entro no carro, faço
algumas voltas na pista, saio do carro, a gente faz a atualização do software e vê quem é mais rápido, o humano, eu, ou o último software. E a gente começou com 20% de diferença, mais ou menos, 18%. Hoje em dia está em 3,6%. Então está evoluindo muito rápido, mas ainda eu consigo andar na frente da máquina. E vamos tentar desenvolver isso, melhorar isso, para depois pegar essa tecnologia e colocar no mercado, no veículo comercial, e tentar diminuir ou aumentar a segurança, diminuir os acidentes, né? A gente tem 1 milhão de mortes, mais de 1 milhão de mortes por ano em acidentes de trânsito, a maioria pessoas jovens, saudáveis, então tem um impacto muito grande. No Brasil, cerca de 40 e poucos mil, mais ou menos o que a gente teve de mortes pelo Covid, a gente tem todo ano no trânsito. Então, quer dizer, é algo que precisa ter muito cuidado como a gente vai desenvolver e acelerar esse desenvolvimento para o futuro. E, obviamente, a parte de cybersecurity com o carro autônomo vai ter vai mudar de escala, vai mudar de patamar, porque hoje, apesar de cybersecurity ser cada vez mais importante, essa pandemia provou isso mais do que nunca, que os dados, e você trabalhar remotamente, enfim, você precisa ter uma segurança, todos os seus dados, conta bancária, enfim, tudo isso está dentro da parte de cybersecurity. Quando a gente começa a ter essa automatização de hardware, por exemplo, carro, avião, helicóptero, o que for, drone, a gente precisa ter um nível de segurança a mais. Um erro, alguém mudando um código ou afetando a sua rede, você vai perder dado, vai perder conta, mas não vai afetar a sua vida diretamente. Num carro autônomo, pode afetar a sua vida diretamente. Vai afetar. Se tiver um acidente, se você hackear um carro, você pode controlar o carro e causar de propósito um acidente, fazer o que quiser. Então, o cybersecurity está só começando. A gente está é uma curva exponencial aí a importância do cybersecurity, e por mais que hoje seja muito mais importante do que era ano passado, que é muito mais importante do que era há 10 anos atrás, a gente ainda está bem no comecinho. Isso aí vai crescer muito, e por isso que eu acredito em novas tecnologias, em novos approaches, em empresas como a ForcePoint, tem assim magnitudes de capacidade de crescimento ainda e de importância na nossa vida. Não vai ser mais cybersecurity, vai ser security, de uma forma geral. Porque tudo vai ser cyber, né? Cada vez mais. Né? Tudo vai depender de cyber. Então Exatamente. Exatamente. Felipe, em função de tudo que o Lucas colocou dentro do universo dele, falando, né, sobre inteligência artificial e sobre toda essa evolução, a gente olha para o mundo de tecnologia e de segurança e pensa em inovação, sobrevivência das empresas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Como é que você contextualiza a importância hoje da segurança, de se renovar esse modelo, principalmente diante do momento que as empresas estão vivendo hoje, né? Essa arquitetura de segurança que veio, né, sobrevivendo até agora, ela está em xeque. As empresas estão realmente repensando esse modelo. Então, na sua opinião, e dentro da estratégia da ForcePoint, como é que você vê a evolução desse modelo de segurança e essa nova arquitetura no futuro? Sim. Bom, como você falou, uma questão de necessidade, né? E é fácil a gente explicar, né, o que aconteceu, né, nos últimos anos aí com as empresas em termos de conectividade, em termos de dados, né? Então, o antigo departamento de processamento de dados, o departamento de TI, onde você tinha toda a centralização das informações numa sala ou num determinado prédio, né? Então, quando tudo estava ali, as joias da coroa estavam ali, era fácil você construir um perímetro de segurança para proteger aquelas informações, né? Mas, de novo, com a conectividade, com a própria internet, começou-se uma descentralização dessas informações e desses dados, né? Então, não ficava mais apenas naquela sala ou apenas naquele prédio, né? E agora, com a nuvem, né, ficou totalmente incontrolável, né, essa gestão dos dados, né? Então, não dá mais para você dizer que vai construir um perímetro em volta da nuvem, ou criar um perímetro em volta da internet. Isso não existe. Então, é uma questão de necessidade, uma abordagem nova para que você consiga ser eficaz e efetivo em segurança, né? Essa acho que é a principal questão, né? E outro problema também, aí não só das empresas, mas também da indústria de segurança, na qual eu trabalho há muito tempo, é que a gente começou também a criar soluções para cada probleminha que você descobre. Então, assim, você acaba trazendo soluções de nicho, né?
e aí fazendo com que as empresas empilhem soluções de segurança. Então, então agora tem um problema de spam, anti-spam. Agora tem um problema para me proteger na minha navegação de web, proxy. Eu preciso proteger o meu escritório, firewall, IPS, etc. Então, assim, a gente também foi empilhando soluções de segurança e, no final, as empresas têm um monte de solução, várias empilhadas, e não necessariamente é uma solução eficaz que vai resolver o problema dele, né? Então, de novo, qual a melhor forma da gente olhar isso? A gente tem que olhar para o ser humano, então, tentar identificar o comportamento de cada um, independente de onde ele está, independente por onde ele esteja indo, né? Então, assim, é o ser humano. Não importa se ele está na sala da empresa, se ele está na casa dele, se ele está no cybercafé, porque os dados estarão em todos os lugares. Então, a gente tem que olhar para isso. Lógico que também com o advento da quantidade de dados aumentou absurdamente, né? Aí é que a inteligência artificial e o machine learning ajudam nessa composição. É humanamente impossível você entender e interpretar essa quantidade absurda de dados que a gente tem hoje, né? Então, é a junção completa em que o ser humano passa a ser um ponto importante, né, nessa nova característica e infraestrutura, e usar o advento da inteligência artificial e o machine learning para garantir que isso aconteça de forma eficaz. Lucas, queria falar um pouco com você sobre riscos, né? Quando a gente fala desse cenário, na cybersecurity, e nesse momento, e eu volto a esse assunto porque realmente é inevitável, né? Nós estamos vivendo um momento que até o conceito de risco no mundo da cybersecurity está sendo revisto, né? Acho que ninguém tinha se preparado para um cenário de risco como a gente está vivendo hoje, mas a palavra risco e o gerenciamento de risco faz parte do dia a dia, né, do dicionário de todo mundo que vive o mundo da cybersecurity. E acredito que também no mundo das corridas. Em que ponto você vê uma interseção importante nessa questão do gerenciamento de risco entre o mundo das corridas e o mundo da cybersecurity? Onde você acha que é possível aprender nessa questão do gerenciamento de risco? O que você tem para compartilhar conosco sobre essa questão? Olha, eu posso te falar que o nível de gerenciamento de risco da minha mãe em relação às corridas é muito baixo, porque ela sempre quis que eu não fosse piloto, fosse ser engenheiro, fosse outra coisa. Então, eu acho que tem muito risco. As corridas, a gente trabalhou muito para mitigar risco, e risco de ter algum problema, né, de acidente para o indivíduo. Isso aconteceu logo depois da morte do Senna, e hoje em dia o automobilismo tem um risco muito baixo. E quando você fala em risco, na minha cabeça vem a relação entre risco de fazer uma ultrapassagem, bater, ou ganhar aqueles pontos que precisa. Então, se você fazer uma ultrapassagem para ganhar um ponto, uma situação arriscada, você não vai fazer, mas se for para ganhar a corrida, talvez você vá fazer, igual esse fundo de tela aí do Felipe. E, de novo, a nossa noção de risco, ela muda com o tempo, ela é bem dinâmica. Outro dia eu vi uma foto de um parquinho de crianças pré-Primeira Guerra Mundial, e é uma coisa absurda, assim, as crianças se pendurando a 3 metros de altura, uma coisa que hoje em dia a criança não pode andar de patinete sem capacete, você já acha que é um pai irresponsável. Então, o risco ele é muito dinâmico, e eu acredito que na parte de cybersecurity, uma coisa que hoje seja aceitável, você talvez, uma empresa, ter algum tipo de vazamento de dados, ou um tipo de... não que seja positivo, não é negativo, mas ainda seja relativamente aceitável, porque a gente escuta tanto que há vazamento aqui, há um hacker ali, houve isso aqui, que você acaba falando, bom, faz parte, você fica com medo de colocar seus detalhes online, enfim. Eu acho que isso vai passar por um processo de evolução, igual a gente passou, igual o parquinho passou por um processo de evolução. O cybersecurity, cada vez mais a gente vai ter aversão a qualquer tipo de vazamento de dado, e também da privacidade, né, da parte, enfim, de dado, a criptografia individual, peer-to-peer, enfim. Então, quanto menos, tanto da parte de privacidade de dados, quanto da parte de que você vai ter toda a sua vida virtual, eu acho que esse risco vai ser mitigado com o tempo, da mesma forma que o automobilismo aconteceu e da mesma forma que a nossa vida em geral está acontecendo nesse mundo moderno, né, do que aconteceu até agora. Felipe, você concorda com o Lucas? E tem uma máxima no mundo da segurança, você sabe disso, né?
de que o ser humano é o elo mais fraco da cadeia. E eu me surpreendi quando eu me deparei com uma máxima, né, de vocês, de que o ser humano pode ser o elo mais forte, né? Como é que se muda esse mantra da segurança, né? Porque é um mantra que sempre foi assim serviu muito de bengala, né? Muitas vezes para muitos executivos de segurança, quando se usa a tecnologia necessária, quando se implementa todas as políticas, no final falar, não, eu fiz tudo o que eu podia. Bengala ou desculpa, né? Uma desculpa. Exatamente. Não. Eu usei a gente tudo fez que o que eu deu para podia. fazer. O humano não tem como a gente controlar. Exatamente. Aí assim. ficou lá o humano, né? Aliás, essa analogia é muito legal, né? O elo mais fraco no trânsito é o humano. 95% do trânsito, dos acidentes, são causados por erro humano, não é? Inclusive acidentes aéreos também, não só no automobilismo, acidentes aéreos, enfim. Então, nesse caso, no trânsito, o elo mais fraco é o humano. Então, quanto mais a gente automatizar, mais seguro vai ficar o trânsito. Sim. Então, e cybersecurity é isso mesmo, tá? O mesmo conceito, né? Assim, é lógico, né, que quanto mais educação, na verdade nem chamo de educação, é conscientização do ser humano, melhor. Então, todas as empresas e a indústria tem investido muito em conscientização de segurança para todos os usuários, né? Mas você não pode imputar, né, essa responsabilidade somente, né, no usuário. Não tem como a gente fazer esse tipo de passar a responsabilidade, né? E na questão de gestão de risco, pensando também na empresa, né? A gente tem a conscientização das empresas, as empresas tomam essa decisão com relação ao risco, né? Baseado em N fatores, né? Então, por exemplo, um banco, ele sabe que vai permitir um risco maior, né, para uma área de investimentos, para ter um ganho maior, mas ele sabe também que como o risco é maior, ele pode perder, né? Então, essa decisão é muito da empresa e, de novo, também do ser humano. O que ajuda muito, tanto o ser humano quanto a empresa, na conscientização, é uma penalidade. Querendo ou não, é assim que as coisas funcionam. Então, no ser humano, a gente não usava. Eu, pelo menos, como era até criança, adolescente, eu não lembro de usar cinto de segurança. Meu pai não usava cinto de segurança dirigindo. Era muito raro no Brasil as pessoas usarem cinto de segurança. Hoje, ninguém fica sem usar cinto de segurança, não só pelo alarme chato que todos os carros têm, que ficam te lembrando de pôr, mas você vai tomar uma multa se você não usar o cinto de segurança. Então, mais até do que se proteger, as pessoas começaram a usar o cinto de segurança por causa da multa, né? As empresas, a mesma coisa, né? Proteção de dados. Vou proteger os dados dos meus usuários, dos meus clientes. Eu preciso, é verdade, vai afetar a minha reputação. Mas as empresas só começaram a se conscientizar disso quando criaram-se as leis de proteção de dados. Então, no Brasil, é a LGPD, né? Na Europa, a GDPR, nos Estados Unidos tem a sua, então, assim, até estaduais, né, nos Estados Unidos. Então, aí as empresas, agora eu posso ser penalizado, então agora eu preciso ter uma consciência maior de risco, preciso ter uma consciência maior em segurança. Então, querendo ou não, a penalidade ajuda na aceleração dessa conscientização. Mas, assim, de novo, o ser humano é parte importante, apesar de ele não ser imputado como principal responsável com relação à cibersegurança, né? Mas lembre-se que todo ataque, o ponto final do ataque é o usuário, né? Ele é o target, né? Então, se a gente utilizar as informações e os dados, né, daquele ataque, de como ele está se comportando, de como ele tem trabalhado nas últimas semanas e agora ele mudou, a gente consegue reagir e garantir a eficácia de segurança para aquele usuário e, obviamente, para as empresas, né? Então, por exemplo, no carro autônomo, vamos pensar lá na frente, né? Segurança, obviamente, vai ser super importante. Você está acostumado a usar o seu carro todo dia, 60 por hora no máximo. No dia você vai para 100 por hora, cara, a cibersegurança tem que identificar que você teve uma mudança de comportamento, que aquilo pode sim ser um problema, e reagir para proteger os outros e proteger a pessoa que está dentro daquele carro. Então, concordo com você, nessa parte de cibersegurança e segurança física entranhada, a gente está só começando. É uma questão de desenvolvimento, aprendizagem, mas não tem volta. Isso é uma questão sem volta. Perfeito. Falar um pouquinho aí sobre essa questão da inovação, Lucas. A gente começou falando disso e eu queria falar um pouquinho disso também em relação à sua visão de futuro, né? Você acredita que o futuro das empresas, né, estaria muito relacionado à questão da inovação
e o quanto você acha que é fundamental hoje que as empresas tenham como meta, né, ou estabeleçam na sua trajetória a questão da inovação como fundamental. E eu vejo isso no mundo da cybersecurity hoje também, e a gente tem falado cada vez mais de inovar, né, em cybersecurity como sendo realmente um pilar importante. Durante muito tempo, né, a gente questionou muito para onde que a cybersecurity iria, né? O Felipe depois pode falar um pouco sobre isso também. Eram arquiteturas muito tradicionais e se pensava muito como seria essa evolução e essa inovação. E hoje tem se tornado um tema muito constante. E eu queria que você falasse da tua visão, do quanto é preciso, às vezes, inovar, o quanto é preciso arriscar e quanto que isso é fundamental em termos de sobrevivência dentro de um cenário global, econômico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Graça, sem dúvida, a inovação é fundamental para qualquer empresa. E o ponto mais importante quando você está falando de tecnologia é que a tecnologia ou a quantidade de informação que você tem, ela é cumulativa, ela tem crescimento exponencial. Então, o rate de mudança dentro do mundo de tecnologia ele é mais rápido do que, por exemplo, no mundo de commodity. Apesar de você começar a usar tecnologia dentro de commodity, por exemplo, ela vai mudar cada vez mais rápido, pelo fato de você ter mais acesso a data, enfim, e outros detalhes. Mas como a mudança ela está acontecendo cada vez mais rápido, e a inovação nada mais é do que você tentar solucionar um problema ou criar valor para a empresa de uma forma diferente, é fundamental que as empresas, independente da área que ela trabalha, seja de corrida de carro, a cybersecurity, o que for, e trabalhar nesses pontos, vendo o que as startups, que os concorrentes estão fazendo, achar a melhor solução para o problema de uma forma agnóstica. Então, não é porque você faz aquilo há tanto tempo que aquela é a melhor solução. Talvez tenha sido a melhor solução no passado. Talvez a Fórmula 1 tenha sido a melhor solução no passado para o desenvolvimento de tecnologia. Hoje em dia não é mais. Então, você não pode se agregar, você não pode se basear no resultado passado para tomar a decisão futura, número 1, e você tem que usar o potencial de uso do Big Data, da informação, para tentar usar isso para desenvolver a sua empresa ou aquele segmento da forma mais efetiva possível. Então, é fundamental isso, ainda mais tanto em competição como cybersecurity, que no final é uma competição, né, entre ataque e defesa ali. Então, da mesma forma, acho que as duas empresas são bem correlacionadas nesse aspecto também. Felipe, eu queria que você falasse um pouco de inovação também, mas tem um aspecto importante na cybersecurity, que eu acho que, com certeza, depois o Lucas pode complementar, que é o conceito da visibilidade, né? A visibilidade, a gente pode falar também e trazer para esse conceito da inovação, porque visibilidade no mundo da segurança hoje é o que está sendo muito importante, né? A gente está vendo aí que, na verdade, no momento em que as empresas tiveram que colocar quase 100% dos seus funcionários trabalhando em casa, no momento em que as empresas, o perímetro virou o ser humano, a questão da visibilidade ganhou aí um outro conceito, né? Então, se tornou realmente um ponto muito crítico. Então, a questão da inovação hoje é o próprio modelo em que nós estamos vendo as empresas trabalharem, o próprio modelo em que talvez as empresas passem a trabalhar, vai trazer forçosamente uma inovação, vai exigir uma inovação do ponto de vista de cybersecurity. E visibilidade e outros conceitos, né, vão ser muito importantes. Como é que você acha que a cybersecurity vai ter que inovar, vai ter que ser dinâmica, moderna, nessa nova estrutura ou até nesse novo normal que está virando um clichê aí nosso agora, Felipe? Beleza. Assim, acho que transformação digital é um negócio que já está na mente de todo CIO já há alguns anos, né? É uma questão de sobrevivência de qualquer empresa se transformar digitalmente. Agora, transformar digitalmente uma empresa, um banco é uma coisa, transformar digitalmente uma fábrica de biscoito é outra. Mas os dois têm que passar por isso. Isso é uma questão de novo, de sobrevivência, né? Por esse novo mundo que a gente tem. Eu acho que a pandemia até ajudou bastante, né?
para que aquelas pessoas que ainda tinham um pouco de dúvida, ou estavam um pouco devagar nessa transformação digital, corressem atrás, né? Falaram, opa, realmente isso é importante. As empresas que estavam mais transformadas digitalmente sofreram menos na hora de mandar os seus funcionários para casa para trabalhar, né? Porque ela já tinha esse conceito, já tinha. Lógico, todos sofreram, querendo ou não, porque uma coisa é você ter 10, 20% da sua força fora, outra coisa é ter 100% da sua força de trabalho fora, né? Mas, pelo menos em termos de conceito, elas já estavam mais adiantadas do que outras, né? E a questão da segurança vai em paralelo a essa transformação digital. Então, se acelerou a transformação digital, também se acelerou a questão de importância de cybersecurity. Eu gosto muito de um quadro sobre a evolução da maturidade do nível de segurança versus a transformação digital, né? E a gente tem lá um sonho, né, de futuro, né, que na verdade está mais presente do que futuro hoje. E aí eu uso como referência o SASE do Gartner, né, que é o Security Access Service Edge, né, que mostra ali exatamente, né, como é que deve ser a próxima infraestrutura das empresas, também, obviamente, olhando pela questão de segurança, né? E não é à toa que a Forcepoint se modelou muito em volta disso, né? O próprio Carta também é um outro modelo de infraestrutura, o Zero Trust Network da Forrester. Então, todas esses têm o mesmo conceito, né? Para que que a sua evolução da transformação digital e a sua segurança caminhem juntos, para que você não tenha problema. E para finalizar a questão da visibilidade, aquilo que eu falei antes, como é que a gente vai fazer a mudança de análise de comportamento, né, humano ou do usuário, né, sem ter dados para isso, sem ter a visibilidade do que está acontecendo. Sem essa visibilidade, a gente não consegue traçar um perfil de comportamento e não consegue traçar reações em real time contra aquele desvio de comportamento que pode sim estar trazendo uma ameaça, aumentando o risco de ameaça para aquela empresa. Então, visibilidade hoje é extremamente crítico para qualquer infraestrutura de segurança. O que se mudou é que antigamente a visibilidade era do SOC, né? O SOC tem que ter visibilidade. De novo, num silo fechado, né? Agora não, eu preciso ter visibilidade de todos os meus usuários para fazer análise de comportamento desses usuários e ter eficácia na contramedida se o risco aumentar. Ok. Bem, sensacional nosso painel, ficaria aqui conversando com vocês horas, mas temos aí sempre um timing, então eu gostaria de agradecer imensamente, mas gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí para ficar aí como uma pensata aí importante para todos que vão acompanhar aí o nosso bate-papo. Lucas, você, que mensagem você gostaria de deixar aí para todos que vão estar acompanhando esse nosso bate-papo genial aí sobre um assunto tão importante, tão inspirador? Bom, primeiro, muito obrigado, Graça, muito obrigado, Felipe, por ter participado. Foi muito, muito bom e a gente poderia ter ficado falando por mais muito, muito tempo. A minha mensagem, acho que ela vai na linha que eu acredito que é talvez o pilar do meu trabalho. Eu acho que todos nós estamos nós estamos desenvolvendo soluções para problemas da sociedade, para transformar o mundo de alguma forma em algo melhor, seja ela na sustentabilidade, seja ela na segurança, seja ela na geração de valor. Então, eu acredito que empresas como a Forcepoint, empresas como a Fórmula E, empresas como a RoboRace, tem um propósito e tem um direcionamento, uma visão muito forte e que, sendo bem-sucedida, e eu tenho certeza que todas vão ser cada vez mais bem-sucedidas, a gente vai deixar aí um legado e vai mudar a sociedade para melhor. Ótimo, excelente, Lucas, obrigada. Felipe, uma mensagem que gostaria que você deixasse para a gente. Legal, obrigado, Graça, obrigado, Lucas, pelo bate-papo, foi excelente, como sempre, né? Minha mensagem, a Forcepoint está imbuída, né, nessa questão de melhorar e elevar o nível de segurança das empresas com essa nova abordagem. Então, a gente está disponível a todos os clientes que queiram escutar, obviamente, um pouquinho mais sobre isso, né? Recomendo, de novo, não é de Forcepoint, é uma questão tecnológica, que leem aí, se pesquisem sobre o SASE do Gartner, o Carta e o Zero Trust Network. Acho que são coisas que vão enriquecer e preparar as empresas, os CIOs e os CISOs para o futuro na questão de cybersecurity. E, por último,
peço para o Lucas brigar para a gente ter a Fórmula E no Brasil, porque a gente ainda não tem nenhuma corrida aqui. Isso aí tá difícil, viu? Isso aí tá cada vez mais difícil, pelo jeito que as coisas estão andando. Eu estava com alguma esperança, agora minha esperança está diminuindo. Bom, então, na minha palavra final, também vou reforçar o pedido, né? Vamos lá, na torcida. Bem, pessoal, obrigada pela audiência, obrigada, Lucas de Grassi, Fórmula E, Road Race, obrigada, Felipe Canali, Force Point, pelo apoio, mais um painel de debates. Você está na TVD com Graça Sermu, obrigada pela audiência, continuem conosco assistindo nossa programação sobre transformação digital, cybersecurity e tecnologia da informação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together. And one day soon, we will emerge stronger. Together. ForcePoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart.